Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. William Silva aqui. E nessa aula de hoje a gente vai aprender a utilizar a validação de forms utilizando mixins, beleza? Então se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal, já se inscreve aí embaixo, deixa o seu gostei e assista o vídeo até o final para você finalmente entender como validar seus forms utilizando mixins. Eu já dei início ao nosso projeto, criei uma tela bem simples aqui com um campo de e-mail e outro de senha, um botão para validar os forms, que é o botão de login, e outro que vai para a tela de cadastrar. Aqui a gente pode ver que os campos se repetem e também a gente tem um botão aqui para se cadastrar, beleza? Esse botão também vai validar os forms. Então aqui na primeira tela, o que a gente precisa fazer é criar uma validação para esses forms. E assim, quando ele clicar aqui no botão de login, a gente precisa validar se o campo de e-mail e o campo de senha estão com os requisitos necessários para poder fazer o login. E para isso, a gente costuma criar as validações aqui mesmo no campo de texto, no Text Form Field, chamando esse validador. Então, como é que a gente está fazendo aqui? Você pode ver que a gente simplesmente está validando se o que ele digitar aqui no campo de e-mail for igual a nulo, ou se o tamanho for menor que 3, a gente informa para ele, retorna um erro, dizendo que o e-mail é inválido, beleza? Se ele não cair aqui nessa validação, ele vai retornar nulo e vai deixar o campo de e-mail passar como validado, beleza? O campo de senha também tem uma validação aqui dentro do Text Form Field dele, que também verifica se é igual a nulo ou se o campo é menor que 3. E aí, se ele cair nessa validação aqui, ele vai retornar que é uma senha inválida. Se não, ele vai validar o campo aqui como correto, beleza? Qual o problema disso? O problema é que a gente viu aqui na outra tela, que a gente tem esses mesmos campos e eles também utilizam a mesma validação. Então, se a gente vir aqui no cadastro page, a gente vai ver que eles repetem o mesmo campo e a mesma validação. Então, a gente precisa ver uma forma de reutilizar essas validações apenas em um lugar. E para isso, a gente vai utilizar o conceito de mixins, beleza? Bom, se você não sabe o que é um mixin nada mais é do que uma classe especial que você pode utilizar apenas as propriedades delas e as funções, sem precisar utilizar o conceito de herança. Então você não precisa estender essa classe, mas você pode utilizar tanto os atributos que ela possui, quanto as suas funções, beleza? Então, para resolver esse problema, a gente vai criar um novo arquivo aqui na nossa pasta. A gente vem aqui na pasta de app e vamos criar uma nova pasta chamada validators, beleza? E aqui a gente vai criar o nosso arquivo de validação. A gente vai chamar de validation mixin.dart, beleza? Esse arquivo aqui vai ser responsável por criar as nossas validações no formato de mixins. Então vamos lá, a gente vai criar um mixin, para isso a gente utiliza a palavra reservada mixin, e aí a gente vai chamar de validation mixin, beleza? E aí é como se você estivesse criando uma classe normal, tá? Só que ao invés de utilizar a palavra class, você utiliza a palavra mixin, beleza? E aqui normalmente você vai criar tanto as propriedades que você queira utilizar ou as funções. No nosso caso, a gente vai criar aqui algumas funções. Então a gente vai criar uma função que vai retornar um valor booleano. Eu vou chamar ela de isValidPassword, ou seja, ele vai verificar se a senha é válida, beleza? E aí, como parâmetro, ele vai receber uma string. Eu vou chamar de value, beleza? E ele vai retornar justamente a validação dessa string, que ele vai fazer o seguinte, ele vai verificar se esse valor que eu passei, .length, for maior ou igual a 4, beleza? Então, se ele passar nessa validação aqui, se o valor que eu enviar para essa função for maior ou igual a 4, ele vai retornar um verdadeiro aqui, se não, ele vai retornar um false, beleza? Então, a gente já criou aqui a nossa validação para validar se uma senha está correta aqui, de acordo com as nossas regras, beleza? Agora, a gente pode criar uma validação para o nosso campo de e-mail também. Então, vamos fazer aqui isValidEmail, beleza?
ele também vai receber uma string. Eu vou chamar de value. E aqui dentro, a gente pode abrir o bloco dessa forma aqui, para colocar mais linhas de código. Se você for usar apenas numa linha, você utiliza esse operador aqui. Se não, você pode utilizar dessa forma, beleza? Então aqui da mesma forma, a gente vai verificar se o valor .len for maior ou igual a 3, nesse caso, beleza? E se o valor contém o arroba, se ele contiver o arroba, beleza? E também se ele tiver o ponto .com. Então, como é que a gente vai fazer? Da mesma forma, value.contains, e a gente passa a string aqui .com. Então, se ele tiver todos esses requisitos, a gente vai retornar verdadeiro, ok? Ou seja, o texto está correto. Se não, ele vai retornar um false. A validação não passou, beleza? Então, a gente criou aqui a nossa classe de mixin apenas para validar os nossos campos de texto que estão com regras repetidas. E aí a gente centralizou apenas em um lugar, utilizando os mixins. E agora a gente vai salvar o arquivo. Vamos voltar lá na nossa tela de login. E agora, ao invés de utilizar a validação dessa forma aqui, a gente vai utilizar o nosso mixin. Como é que a gente faz para utilizar ele? A gente vai subir aqui. E aqui na nossa classe, onde ele herda de state, a gente vai fazer com que ela também utilize os recursos do mixin. Para isso, a gente utiliza a palavra reservada with, ok? Então, a gente vai fazer com que a nossa classe herde de state e também trabalhe com o mixin. Para isso, a gente utiliza a palavra with. E aí, a gente passa qual é o mixin que ele vai trabalhar junto, que é o validation mixin, beleza? E aqui embaixo, isso daqui é como se fosse uma herança, tá? Parecido com isso daqui. E você também vai ter acesso aqui às propriedades que a gente criou aqui dentro. Nesse caso, são as funções. Então, a gente vem aqui e pode substituir todo esse trecho de código pela validação do e-mail, beleza? Então, a gente vem aqui e faz if is valid email. Então, a gente já tem acesso aqui à função que a gente criou lá no mixin. E agora a gente passa esse valor que está aqui, beleza? Uma alteração que a gente pode fazer é permitir com que ele envie um valor nulo aqui dentro. Então a gente vê aqui que o validator ele pode receber uma string vazia, uma string nula. Então a gente pode colocar aqui também o nosso mixin para que ele possa receber uma string nula, beleza? Então a gente vai trocar aqui como uma string nullable e aí a gente vai querer com que ele passe nesse teste aqui apenas se o value for diferente de nulo e também que o comprimento dele seja maior que 4. A gente coloca essa validação lá embaixo também, beleza? Mais uma validação aqui. Então, se ele passar em todas essas condições aqui, ele vai retornar verdadeiro, beleza? Agora sim, a gente já pode voltar aqui na nossa login page, passar o valor tranquilamente aqui, por mais que seja um valor nulo, ele vai validar lá no mixin. E aí, se a nossa validação retornar verdadeiro, então a gente vai retornar aqui um nulo, ok? Não vamos exibir nenhuma mensagem de erro. Porém, se ela falhar, a gente vai retornar essa string que estava aqui antes, beleza? Então, dessa forma aqui, a gente já consegue utilizar a validação lá da classe do mixin, beleza? Então, se ele retornar verdadeiro, quer dizer que ele passou em todas as condições e a gente não vai retornar nenhum erro. Mas se ele falhar, a gente vai retornar essa string aqui, exibindo o erro para o usuário, beleza? A mesma coisa a gente faz aqui no campo de senha. A gente já criou a nossa validação lá, agora a gente pode utilizar ela aqui. Então, eu vou copiar esse que está aqui em cima e vou apenas trocar o nome da função. Então, is valid password, beleza? E aí a gente passa apenas a string do campo de senha. Vamos apagar aqui e vamos colar a mensagem, beleza? Então, se ele passar nos testes da senha, ele não vai retornar nenhum erro para o usuário, senão ele vai retornar essa mensagem aqui. E agora, a gente pode reutilizar esse mesmo mixin lá na nossa outra página de cadastro, onde estava repetindo as mesmas regras. Então, a gente vem aqui, vai copiar e vamos colar aqui no campo de e-mail do cadastro também, beleza? Aí a gente precisa fazer com que a nossa cadastro page também trabalhe
com o nosso mixin. Para isso a gente vai utilizar o with validation mixin, beleza? Agora sim a gente tem acesso, já parou de dar erro aqui. E aí eu vou copiar a outra função aqui da senha. Vamos colar lá da mesma forma, beleza? Então pronto, está feito. Agora a gente pode testar o que a gente acabou de fazer. Eu vou reiniciar o app aqui, beleza? Agora aqui na tela de login, a gente pode clicar no botão de login. Você vai ver que ele vai utilizar essa variável que eu criei lá em cima, form, beleza? Eu criei ela dessa forma aqui, ela é do tipo global key, e a gente passa qual é o tipo da global key. Nesse caso é um form state, beleza? Dessa forma aqui eu coloquei um form por cima de todos os meus text fields que estão na tela, ele está por cima da coluna. E aí eu coloquei aqui que eu criei lá em cima, beleza? Aqui dessa forma a gente consegue validar todos os text fields que tiverem dentro desse form. Então, eles já estão aqui dentro. Aí, no clique do botão, eu consigo validar todos os forms, chamando dessa forma aqui, beleza? Então, eu chamo minha variável form aqui, acesso o estado atual dela, e aí eu chamo a função validate. E ele vai validar todos esses validators que a gente especificou aqui, beleza? Então, é isso que vai acontecer quando eu clicar ali no botão. Vamos ver acontecendo então. Eu vou clicar no login, ele vai enviar valores nulos para os validadores e vai retornar essa mensagem de erro para cada um, beleza? Então a gente viu acontecendo o erro, a gente enviou um valor nulo para os validadores e eles retornaram a mensagem de erro corretamente. Então a gente vai testar aqui também no cadastre-se, a gente percebe que funciona da mesma forma, beleza? Agora a gente vai digitar um e-mail. Pronto. Agora ele deve passar apenas o campo de e-mail como aprovado e o de senha ainda vai dar erro. Pronto, parou de dar erro. Agora aqui no campo de senha eu posso digitar apenas um, ele ainda vai dar erro, ó, porque ainda está caindo na outra validação lá do que a gente especificou do mixin. O valor tem que ser maior ou igual a 4. Então eu vou digitar aqui mais alguns valores e vou validar. Pronto. Assim a gente está compartilhando essas validações aqui dos campos tanto de e-mail quanto de senha para várias telas do nosso aplicativo. Então, quando a gente utiliza esse recurso de mixins para validar forms, eles ficam muito mais fáceis de serem reutilizados em qualquer página do nosso aplicativo. Então foi esse aí o vídeo, espero que você tenha gostado. Se gostou, já deixa o seu gostei aí embaixo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ser notificado assim que a gente postar novos conteúdos por aqui, beleza? Então te espero no próximo vídeo. Falou!